Fala, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui com Biotalks, nosso podcast. Eu, Dr. Ricardo Garcia, Dr. André Simas, nosso Nutri, Luiz Gabriel Veloso, nosso treinador, e trouxemos a Ana Luísa hoje aqui, nossa convidada especial, que vai também mostrar para vocês como que funciona o processo de mudança de composição física, que, como nosso colega aqui, o Biel, para os íntimos, ele diz que o processo ele passa muito pela mudança de consciência e pela mudança interna. Não é medicamento somente, não é treino somente, dieta somente. O indivíduo, ele é um indivíduo complexo, o ser humano é um indivíduo complexo. E a abordagem tem que ser integral. A pessoa fala, você é médico integrativo. Integrativo não existe. A abordagem tem que ser integral. O indivíduo é um sistema complexo. E aí, agradeço muito a tua presença aqui hoje, abrilhantando o nosso episódio, mostrando a sua história, para motivar outras pessoas, para transformar outras vidas através da tua transformação. E aí eu vou deixar com o teu treinador para ele poder puxar o nosso assunto, que ele participou bem de perto do teu processo. Muita coisa. Ana, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, de como é que foi a tua história antes de você começar o processo de começar a engordar. Sim. E como é que foi esse retorno e como é que você se sentiu também. Fala um pouquinho pra gente aí de como é que foi esse processo, para o pessoal também conhecer um pouco da sua história. Então, hoje eu tô com 32 anos e aí aos 22 eu comecei a engordar. Eu nunca tinha tido um problema e a minha alimentação nunca foi uma alimentação boa, apesar de na minha casa todo mundo se alimentar muito bem, meu irmão, os meus pais sempre se alimentaram muito bem, mas eu não. E só que não fazia diferença, eu não engordava, não tinha uma mudança de corpo, então pra mim eu mantinha aquela alimentação, tava tudo certo. E aí eu comecei a engordar. E aí você vai percebendo, né, assim, sim, você engorda 5 quilos, depois mais 5 quilos. Na hora que eu vi, eu tinha engordado 40 quilos. Né? Isso foi até 2 anos atrás. Eu cheguei no auge do meu peso, que foram 93 quilos. E... Só que, assim, eu não me enxergava com 93 quilos. Pra mim era muito difícil. Eu me olhava no espelho. Você passou na fase de negação, né? Eu nunca tive, na verdade, um problema muito grande de autoestima. Nunca me achei uma pessoa feia, apesar de ter engordado 40 quilos. Mas, assim, eram coisas que me incomodavam de... eu andava e eu chegava muito cansada nos lugares. Suada. Isso mudou muito também. É um problema que eu tenho, acho que é genético, essa questão do suor, mas realmente mudou muito. É questão de comprar roupa, de você chegar e você querer uma roupa e o GG não cabia, às vezes. Então, eu tive que me adaptar à roupa com elástico na cintura. Eram várias questões que me incomodavam, apesar de eu me olhar no espelho, me incomodar, mas não ser uma coisa assim... um fator na minha vida que me fizesse tão mal. Mas eram muitas situações ruins, né? Ligadas ao peso. E aí, nisso tudo, eu descobri que eu tinha síndrome do ovário policístico. E aí eu tenho, né? Ainda uma questão com a insulina alta. E aí essas coisas começaram a me atingir muito também, né? Porque é questão de saúde também. Isso é legal você ter falado até, né? Porque o pessoal acha que a síndrome do ovário policístico é uma doença puramente ginecológica, né? Sim. Só que a síndrome do ovário policístico, a origem do ovário policístico na mulher é resistência insulínica. Muita gente não sabe disso, né? E é uma coisa que atrapalha muito, né? No processo de emagrecimento. E o pessoal trata com anticoncepcional. E se você quiser emagrecer, o anticoncepcional é deletério pro teu eixo hormonal, piorando o processo de emagrecimento. A resistência insulínica atrapalha, o SOP, que é a síndrome ovário policístico, atrapalha, e os desavisados que tratam com anticoncepcional para diminuir a acne, né? A pele mais bonitinha, rebenta o resto. Foi meu caso. O tratamento era basicamente esse. Anticoncepcional. Durante um bom tempo, assim, depois que eu descobri, né, que eu tinha a SOP. E aí, durante esse tempo, eu comecei de uns 2 anos pra cá, eu já tinha usado a Sibutramina lá atrás. E aí, numa época que, na verdade, eu não precisaria tanto, e foi me passado por um médico, e aí eu emagreci, só que... Olha, foi lá quando eu comecei a engordar.
Então, foi no final da faculdade, foi 2017, mais ou menos. Eu estava num processo de estudo muito intenso para a OAB. E aí eu tomei o remédio, eu lembro que eu tomei uns 20 dias. Só que eu não comia. E assim, às vezes eu almoçava uma barra de chocolate. Aí eu falei, bom, isso daí não tá certo, né? Eu me olhei no espelho, errada, né? Eu vi que eu estava emagrecendo, mas eu falei, eu vou ficar doente. Tá porque... perdendo peso só, né? E eu falei, eu vou ficar doente, porque logo depois eu descobri que eu tava com anemia. E aí eu parei de tomar um remédio e eu tive um rebote grande, assim, na época, porque eu já não tava, na minha cabeça não tava muito legal, era muita coisa estudando final de faculdade, estudando para passar pra OAB. E aí, quer dizer, engordei mais, né? E aí agora de uns 2 anos pra cá, 3 anos eu acho, foi em 2023, eu comecei nessa luta, né? De novo. E aí eu tomei a sibutramina e aí eu emagreci 10 quilos com a sibutramina lá atrás, quando eu comecei. Mas fiquei... com essa experiência, né? De comer, almoçava uma barra de chocolate, fazia tudo errado. Não. Aí agora, assim, mais recente, eu tomei a sibutramina de novo. Você tomou e aí o remédio já agiu de outra forma pra mim. Eu parei de ter episódios de compulsão. Eu lembro que eu entrava no mercado e às vezes eu comprava chocolate, salgadinho, né? Fandangos, Coca-Cola. Eu me recusava a tomar Coca-Cola zero. Então eu tomava Coca-Cola normal. E aí eu chegava em casa e você tá sozinha, parece que você tem uma liberdade de você se alimentar mal, né? Porque não tem ninguém vendo, ninguém te julgando. E aí eu comia aquilo tudo. Essa percepção tua é muito interessante. Porque as pessoas às vezes comem escondido. É verdade. Você come quando você tá sozinha, assim. E ninguém nunca virou pra mim e falou assim, não come, mas... né? Você sente, tipo, é mais confortável você comer sozinha, assim, quando você tá... Não tem nenhum olhinho te acusando, né? Tendo esses episódios. E aí... eu senti que isso mudou. E o meu médico até na época falou, olha, a sibutramina não faz isso. Não é onde que ela age, né? Ela tira fome. Ela não muda a tua alimentação, mas eu senti que muita coisa mudou, assim. Eu eu pensava assim, vou sair pra comer uma pizza. Já vou comer uma pizza, vou tomar Coca-Cola normal, porque já tô comendo pizza. Vou comer uma pizza doce, porque já tô comendo pizza. E eu senti que isso foi mudando um pouco. Eu sentava pra comer uma pizza, às vezes eu tomava água com gás. Já foi mudando, assim. Optava por não comer a pizza doce. Coisas foram sendo afetadas. Algumas coisinhas, assim, foram mudando. Eu senti isso. Por mais que não seja um efeito direto do fármaco, o fato de você não ter muita fome te traz um pouco de controle. Assim, você puxa a rédea ali da tua alimentação, porque você não é tão refém quanto era da comida, né? É diferente você entrar no mercado quando você não está com fome, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Você faz escolhas melhores, né? Você consegue raciocinar. Isso. Né? Eu digo que dá tempo de pensar. Eu não preciso disso, eu não vou comer isso. Antes eu não pensava, assim. Eu pegava, comia e depois estava tipo assim... ia no impulso. E às vezes eu comia e falava... Pra que eu fiz isso, né? Nem tá tão gostoso, sabe? Tipo assim, nem era uma coisa que eu tava com vontade de comer. Tipo, comia e falava, Eu tinha um problema com McDonald's. Era um problema sério na minha vida, assim. Hoje eu não como mais McDonald's, porque eu como outros hambúrgueres, nada contra o McDonald's, mas eu acho que pode ser um gatilho pra mim. Então foi uma coisa que eu... Isso é legal também. Foi uma coisa que eu cortei, assim, tipo, é muito, muito, muito raro eu comer McDonald's. Porque às vezes eu comia 3 vezes na semana. Eu tava trabalhando, eu trabalho home office. E aí... Chegava 2 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda, o McDonald's chegava na minha casa em 15 minutos. Então, era assim, mais rápido... É esse mesmo que eu vou, né? É mais rápido do que fazer o almoço. Muito mais rápido do que você fazer um almoço. Você pediu, a comida chegou, era muito rápida. E aí eu cortei também, isso foi mudando, né? Eu tava falando outro dia com a minha amiga, que foi mudando primeiro a quantidade que eu comia no McDonald's. Que às vezes eu comia 2 hambúrgueres. Aí eu comecei a comer e aí às vezes eu pedi um McDonald's com uma Coca Zero sem batata. Eu falo muitas vezes que o McDonald's é uma armadilha, né? Porque eu quero um Big Mac, mas o Big Mac é um mini Mac. Ele é desse tamanhozinho. Sim. Só que ele tem 700 calorias.
Então, assim, você consegue comer 2, já são 1.400. E aí, combo, né? vem a batata e eles te oferecem por mais R$2. Você aumenta a tua batata. Você já viu esse documentário no YouTube? Super Size Me? Já vi há muitos anos no colégio. É muito legal. Vi no colégio, no Papete. E a Coca também é a mesma coisa? Você pode tomar uma Coca maior. Exatamente. Refil? Agora tem refil. Entendeu? Cara. E aí você vai caindo naquela, tipo, mais R$2. E vai comendo. E vou pedir um sorvete também, porque já tô aqui, né? Já aqui. Já que já tô jacando, vou jacar de verdade. Vou mergulhar na jaca. Exatamente. E aí perdi esse peso, mas estacionei. E fiquei 2 quilos a menos, 2 quilos a mais, mas foi... E nessa época você já treinava? Já treinava. Foi na época que eu comecei que Biel se formou e que eu comecei a treinar com ele. Que eu mudei, assim, e eu falo que mudou muita coisa, né? Porque eu comecei a treinar com ele, eu lembro que da época que a gente começou. Questão do peso e questão do exercício físico também, né? Biel me botava pra andar na esteira, eu não dava 10 minutos. Doía, eu sentia dor na lombar. Eu falava, meu Deus, tipo, não consigo andar 10 minutos. Inflamadinha também, né? Muita coisa. Que a gente fala que a obesidade atrapalha, por exemplo, a Ana adora um show. Isso. Ela sentiu uma dor na lombar que ela não conseguia aproveitar nada, ficar em pé. Isso mudou muito pra mim. Ela foi uma vez no Rock in Rio e voltou e falou assim, Biel, eu fiquei o Rock in Rio inteiro sem sentir dor na lombar. Eu falei, olha, eu senti dor no pé, de ficar muito tempo em pé. Agora, a minha lombar, nada. Eu viajei agora esse ano, a gente andava tipo 24 quilômetros por dia, minha lombar, nada. Meu pé doía de andar. Agora a lombar, eu falei, Biel, a lombar tá perfeita. Isso mudou muito a minha qualidade de vida, né? Porque eu penso, meu Deus, eu não teria conseguido fazer uma viagem dessa, aproveitado a viagem, né, com a qualidade, se eu tivesse com esses quase 40 quilos a mais que eu já tive, certamente eu não teria aproveitado. Então, assim, muda a vida de verdade, assim. Isso é muito importante que você tá falando. E para quem tá assistindo, porque a gente já falou isso aqui, e aí é mais uma percepção que a gente tem da mudança da qualidade de vida no dia a dia, gente. Porque as pessoas, elas parece que ainda acham que o emagrecimento, a gente está falando puramente de estética, de ficar bonitinho ou de seguir um padrão da mídia. Não tem nada a ver com isso. É qualidade de vida, é você estar apta a poder curtir um show, a fazer uma trilha. Uma coisa que é relativamente simples, né? Sim. É normal, Mas você consegue aproveitar muito mais. Exatamente. É como a gente já falou em episódios anteriores, né? Que a pessoa fala assim, mas você não come, você não aproveita a vida, você não bebe, você não aproveita a vida. Mas olha o exemplo que você está dando. Exatamente. Hoje que eu tô mais magra, 40 quilos a menos, que eu tô treinada, que eu emagreci, eu fiz uma viagem que eu andava 20 km por dia. Eu fui num Rock in Rio todo sem dor. Sem dor. Isso não é aproveitar a vida? Nossa, Exatamente. isso é mudar a vida. É uma outra qualidade. Exato. Eu sei que eu não teria aproveitado todos esses momentos se eu tivesse com esses 40 quilos a mais, eu não teria conseguido. Assim, eu teria ido, mas não teria sido a mesma coisa. Aí eu olho as minhas fotos e falo também, meu Deus, tipo assim, a diferença de você ter segurança pra tirar. Aí eu penso, gente, se eu tivesse feito essa viagem com 40 quilos a mais, né? Por mais que eu não tivesse um problema de autoestima, você fica lá, tipo, ai meu Deus, não tá legal na foto, não tá... E aí, pra mim, assim, mudou tudo. E aí eu comecei com o Biel nessa época. E depois eu fui fazer... Eu usei mais alguns outros medicamentos, né? Eu usei o topiramato, que pra mim, assim, eu não foi legal, porque me deixava meio zonza, eu não conseguia dirigir. E aí também durou, tipo, 2 semanas e eu falei, também não dá, né? Porque... E qual foi a indicação do topiramato que o médico te passou? Por conta de que ele passou? Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Perfeito. A indicação tá perfeita, mas é o topiramato, né? Que ele funciona de verdade, porque assim... Até numa questão de você querer comprar, eu não entrava num site de loja, de roupa. Até como pessoa por compra, ele também, ele trata também. Tipo, só que, infelizmente, a médica até na época falou pra mim, olha, Ana, eu tenho colegas médicos que usam, mas, né, cada um reage de um jeito, né, com a medicação. E aí eu usei o Saxenda,
Que já é melhor que a sibutramina em termos de perda, de comportamento. Já é mais... Você notou alguma... Qual foi a diferença que você notou? Porque são fármacos completamente diferentes, né? Então, eu sentia muito enjoo com Saxenda, que eu não sentia com a sibutramina. Mas eu não tinha insônia, não tinha dor de cabeça, né? Alguns sintomas ruins, assim, da sibutramina que, assim, pra mim, eu acho que nem foram tão pesados, mas eu conheço pessoas que, tipo, aumentou a ansiedade, né? Sim. E aí o Saxenda já era um remédio mais moderno na época. Sim. Não tinha Ozempic, não tinha Mounjaro. Mas não deu muito certo. Eu perdi uns 5 quilos que depois eu reganhei, assim. E aí eu usei o Ozempic. E o Ozempic, pra mim, não funcionou muito bem, assim. Ele me tirou a fome, mas ele não mudou a minha alimentação, assim. Que já estava melhor, mas ainda faltava muito pra chegar lá, né? Foi até interessante você ter falado isso, né? Porque o pessoal acha que é canetinha pra todo mundo, né? Canetas emagrecedoras, né? O milagre. Pra você, por exemplo, o Saxenda, usei, mas perdi 5 quilos, depois reganhei. Semaglutida, o análogo de LP1, que é o Ozempic. Você usou, mas também não funcionou assim, bem. E eu tenho uma amiga que perdeu 10 quilos em um mês com o Ozempic, Eu tenho um paciente que perdeu 70 quilos em 10 meses com o Ozempic. E o Ozempic, 1 miligrama, dose de diabetes, não é dose de obesidade. Ele perdeu 70 quilos em 10 meses. Né? Pra gente ver como é que o remédio ele reage. Cada pessoa reage. Exatamente. Isso é importantíssimo, é isso que você tá falando. E as pessoas acham que é tudo remédio. É tudo canetinha emagrecedora. Sim. Né? Que tudo vai funcionar e que... E também, eu não sei também, né? Se foi só a caneta ou se foi um momento meu que eu também não estava tão afim, assim, né? Tipo, de encarar aquilo ali, de mudar. Pode ser também, né? Porque eu acho que tem que ter. E também tem o teu padrão alimentar, né? Porque cada fármaco, ele trata um padrão alimentar. Os fármacos mais potentes que a gente tem, como a tizepatida, que é o Mounjaro hoje, e daqui a pouco a ritatrutida, e vem mais uns 4 ou 5 por aí, na verdade, eles vão emagrecer qualquer um. Porque eles são tão potentes... Só que vai acontecer isso. Não vai mudar minha alimentação, não vai mudar minha rotina, não vai mudar minha cabeça. Porque tem que selecionar direitinho. O meu problema nunca foi de comer em grandes quantidades. Ana comia pouco, o almoço dela era pequenininho. Todo mundo almoçava comigo e ficava, meu Deus, ela comia muito pouco. Só que eram os extras, né? E os extras e a qualidade. Eu comia muito pouco, mas era... densidade calórica alta, né? Se ela fosse num restaurante assim, né? Era aquele prato que era todo amarelado. A minha mãe fala, meu Deus, que prato amarelo. Era uma batata frita, um empadão, uma lasanha, entendeu? Mas não era... Uma carne empanada. Isso aí. Mas não era volumoso. Não era grandes quantidades. A gente almoçava, eu lembro que a gente saía assim pra almoçar, meu prato batia 1,2 kg. O da Ana, pouquinho, só que era tudo ali... Alta densidade calórica, né? Tudo comida lixo, vamos dizer assim, né? E isso é interessantíssimo você ressaltar, porque você não era uma boa candidata ao análogo de LP1. O análogo de LP1 é mais pro volumétrico. Que tira fome, né? É um problema de quantidade. Na verdade, né? ele é um sacietogênico. Você, por exemplo, o análogo de LP1, como é que acontece normalmente? Relação, né, você acorda e consegue tomar o café da manhã tranquilo. Só que depois do café da manhã, acabou. Porque você tá tão saciada da refeição anterior que a refeição posterior não rola. Então, assim, você era uma péssima candidata a análogo de LP1. A liraglutida, que é o Saxenda, e a semaglutida, que é o Ozempic. Porque eu acabava comendo, assim, a mesma quantidade que eu comia, porque... Já comia pouco. Né? Diminuiu, claro, a quantidade, mas assim, a comida era a mesma. Então... Muito legal. Essa diferença foi muito interessante. E isso também é bacana, a gente perceber, a comida era a mesma, a quantidade era menor. E aí a gente, quando fala do trato, aí o Biel vai poder falar melhor como é que era a composição física, como é que estava a composição física da Ana nessa época, em que ela estava comendo menos, mas... Errado. Porque muito se fala em contar calorias. Né? Hoje, tem um monte de aplicativo para contar caloria. Eu não preciso de dieta, eu não preciso de nutricionista, que é só contar caloria. Tem uns pacientes que falam com o doutor André assim, se você usar um contador de calorias, seu sucesso será muito maior.
Eu tô perdendo paciente. Tá perdendo paciente pro Fat Secret, o MyFitnessPal. É só contar caloria. Então, esquece faculdade. É porque você tem que entender a demanda que esse alimento ele vai te fornecer, a qualidade dele, a composição dele, o substrato dele. Então, vai muito além de contar caloria. Isso é bacana, você está falando. Como é que era isso, o Biel? De composição, de rendimento dela. Deixa eu pegar aqui uma foto da Ana, só para vocês entenderem como é que a Ana tava. A diferença. Não é você não, é? Não é a mesma Então pessoa. a gente vê que assim, a perna dela não tinha uma musculatura. Exato. Sim. A perna cônica ali pro substituída, né? Aham, então a gente consegue observar, olha só. Diferença. Eita! Você vê que, ó, é o mesmo espelho, tudo mais. O que acontece? O que eu pude perceber com a Ana foi o seguinte, é o que a gente falou no episódio anterior. A mentalidade dela foi sendo construída, porque várias vezes ela foi tentando alguns tipos de atividade e eu sempre falava com ela assim, Ana, musculação. Sempre. Ana, musculação. Porque a galera pensa o quê? Isso veio do nosso pai. Sim. Vou pro spinning. Então a Ana ia pro spinning. Vou tatuar aqui, ó. Só musculação salva. Ô, seu Luiz, é musculação, seu Luiz. Porque, realmente, é bom. Mas no processo que a Ana tava, eu falava assim, Ana, musculação vai mudar sua vida. Ana, musculação vai mudar sua vida. Sim. E aí, quando eu me formei, não teve jeito, né? Aí eu já fui lá, peguei... Né? O que eu pude perceber na Ana durante o processo dela, eu acho que foi até mais interessante do que a própria composição, eu acho que foi a aceitação ao exercício. Uhum. Porque hoje, eu tô falando pra você uma coisa que ela tinha terror de ir pra academia, qualquer coisa era isso, e tem dia que eu tô saindo da academia, ela já treinou comigo, eu tô vendo minha irmã entrar pra fazer mais um exercício físico. Uma dança, você tava fazendo o spinning com os meninos, voltou a fazer, mas tava fazendo a musculação. Perfeito. Então, assim, ela não tava se alimentando bem, ela tava emagrecendo, só que você também sentia que o teu corpo não tinha força nenhuma. Uhum. Então a Ana, quando chegou para treinar comigo, Isso é importante. ela não tinha força nenhuma. A gente chegou a colocar 200 quilos numa leg press. 220 numa leg press, que ela falava assim, eu não achava que eu ia fazer isso. Isso aconteceu por quê? Porque ela começou a mudar a cabeça dela relacionado à musculação. Sim. Aí isso já era na outra fase, quando ela começou a ajustar melhor a alimentação, começou a comer melhor, mas a aceitação do exercício, eu vejo que o uso correto do fármaco ajudou muito. Uhum. Porque foi igual que ela falou, ela tinha 40 quilos, então ela não aceitava muito bem o exercício, ela ia fazer e tudo mais. Mas quando ela começou a ter essa evolução, aí ela começou a fazer um esporte por fora, você começou com beach tennis, aí começou a vir pra musculação, aí começou a fazer mais vezes musculação, a gente começou a fazer 4 vezes na semana. Aí tinha dia que ela vinha fazer um spinning. Tinha dia que eu treinava com você, junto. Veio treinar comigo. Você é doida. Então, assim... Tem juízo, não. Essa coragem eu não tive ainda, não. Ele vive me chamando. Eu saía pra morta. treinar. Não, depois te marca. Vou ver e te aviso. Aí a gente fala assim, eu vou te atrapalhar. E essa aceitação dela do exercício foi algo que, na minha cabeça, isso me orgulha muito, de perceber que ela entendeu que aquilo ali poderia ser um estilo de vida para ela. Porque eu já faço isso há muitos anos. Eu já faço isso há muito tempo. Sim. Você me conheceu lá atrás, que foi o primeiro treinador que eu procurei. Foi. Então eu já faço isso há muitos anos. E a Ana, ela iniciava e parava. E parava. E eu acho que até o próprio emagrecimento, quando a gente não tem essa composição, quando entra, tomou alguma coisa, usou um fármaco e a pessoa ainda não entendeu que aquilo ali não é a base do emagrecimento dela, aquilo ali é um potencializador, igual a gente fala aqui, que foi o que aconteceu com a Ana. Sim. A Ana eu percebi muito uma mudança mental que o próprio remédio, o próprio fármaco facilitou na vida dela. Uhum. Então, por ser minha irmã, porque assim, eu acompanhei muito próximo, Claro. até o próprio emocional dela tendo uma regularidade muito melhor. Sim, sabe? O próprio emocional dela, chegando para treinar, o foco, a vontade, isso tudo foi muito alterado. Então a composição física dela foi uma resposta
a todo esse trabalho que veio em conjunto. Sim. Então ela começou a desenvolver mais massa. Aí começa as reclamações. Todo mundo que emagrece tem a mesma reclamação, né? A perna começou a afinar. Olha só. Aqui tem até um depoimento dela, eu botei ali, né? Ó, uma vida pode ser mais legal, com equilíbrio. Então ela me agradecendo ali por ter incentivado ela. Olha só a calça que ela usava. Cara, olha isso. É 2 pessoas. Exato. Sim. E hoje tá maior, tá mais larga ainda. Você praticamente cabe numa perna só. E o depoimento dela ali, ela falando da boa relação com a comida, isso é uma coisa que a gente tem. Eu tenho repetido muito isso no consultório. Que tem que ter. Porque até para desmistificar, porque às vezes o paciente pode chegar e me olhar como um ex-atleta e achar que eu quero que o cara seja um atleta. Eu não quero isso para paciente nenhum. Sim. Eu não quero para mim hoje. Né? Eu digo não pelo esporte, né? Eu sou apaixonado pelo esporte. É sacrificante. É sacrificante, Dá cara. uma puxada, então né? A gente sabe que isso é uma fase, isso é um momento. Então, o que eu trato? Cara, boa relação com a comida. É isso que eu quero que você tenha. Não, a da Ana é outra. A saber fazer escolhas, que foi o que você falou. Que é sustentável, né? Que é sustentável. O André, você sabe qual foi o legal? Ana, ela falou que ela pediu um McDonald's. Hoje ela tira foto do prato dela porque você sente prazer em montar um prato bonito. Bem feito, bem construído. Eu comecei a ver que isso funcionava muito pra mim também. Eu tive essa conversa com a Mayara, a esposa do Biel, uma vez. Que eu gosto muito de ver um prato bonito, assim. E aí ela conversou comigo e falou: Ana, às vezes você tem que botar umas coisas diferentes na sua alimentação. Você veja, né? E eu gosto de fazer. E aí eu comecei a fazer várias receitinhas, assim, tipo... E bonitinha. E aí eu lembro que eu comprei os pratos mais bonitos pra ficar mais Você fala muito isso, né, André? Que a refeição começa pelo olho, né? Sim. E aí pra mim ficou muito mais fácil, muito mais legal, assim. Que bacana, cara. Que legal. E é isso, porque o ambiente, ele vai te trazer esse conforto. Sim. Esse prazer de você estar fazendo aquela refeição. Então, antes o que era aquele prato amarelo, né, sem cor, hoje você vê que cada detalhe da refeição é importante. Sim. E te impulsiona. Então, isso é muito legal mesmo, isso é muito bacana. Isso pra mim mudou muito, assim, me animava, né? Eu falava, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma coisa diferente, mas que... Aí chegava numa sexta-feira, que era um dia que eu, né, costumava... Sexta é o dia... Hashtag sextou. É o dia... comer uma besteira. É o dia de comer as emoções. Aí eu achei... eu não gosto muito de jantar. E aí também pra mim, tipo, eu não conseguia também incluir, tipo, arroz, comida, né? E aí eu comecei a achar lanches que estavam dentro da minha dieta, né? Eu faço acompanhamento nutricional todo mês. E eu conseguia comer. Saía da academia de sexta-feira, assim, 6 horas. 7 horas eu tava fazendo meu lanchinho feliz da vida. Mas sabe que as pessoas que... Eu, nesses anos todos que eu trabalho com obesidade, as pessoas que não gostam de jantar, muitas vezes o que elas fazem? Faz uma salada diferente, uma salada colorida, bota manga, tomate cereja, cebola roxa. Tem que ser colorido, né? Porque aí a pessoa tem a sensação de que não está jantando. Porque não é arroz com feijão. Né? Aí a pessoa vai ali, bota tipo uma postinha de salmão grelhada com um molhinho, aí faz uma outra coisa. Aí faz uma salada bonita. Por exemplo, a minha esposa, ela fez o processo de emagrecimento também em 2020. Mas ela sempre foi... Ela é da roça, né? Vargiarta. E como eles dizem, né? Então, assim, sempre jantou, sempre comeu bem, pátio pedeiro, né? Mas aí, quando ela começou o processo de emagrecimento, muitas vezes, hashtag sextou. Ela fazia isso. Para parecer que é alguma coisa diferente, ela pegava ali um salmãozinho, um molhinho de alcaparra, aí ela fazia uma salada com palmito, cebola roxa, alface, tomate cereja, coloria a salada, mangas, sempre gostou de botar manga na salada, coloria a salada toda. E aí, minha refeição aqui da sexta-feira, hashtag sextou, tem ali 300 calorias. Sim. Um peixinho, uma saladinha... E tá diferente, tá ótimo. Isso é muito comum. Eu gostava muito, né? Eu gosto ainda muito de comer aquele sanduíche que você bota a carne na frigideira, assim. E aí eu como, às vezes eu falo, gente, mas tá mais gostoso que um hambúrguer muito da rua. Gostoso. Muito gostoso. E eu falo, né? Tipo, não precisa ser ruim, né? É isso que a galera não entende isso. A gente fala muito isso aqui. Não precisa ser ruim. Você pode ter as coisas prazerosas e ter essas jogadas. E aí, vamos passar a palavra pro doutor nutricionista, doutor hambúrguer.
Agora inventei um novo apelido pra ele. Esse aí passa muito na dieta. Quando às vezes o paciente ele não quer jantar, não tem o hábito, né? E eu quero que ele tenha um lanche nutritivo, então eu prescrevo hambúrguer, né? Eu tô brincando porque né? não faz mal, né? Você faz um hambúrguer caseiro, você consegue ter um lanche nutritivo e dentro da dieta, quando é batido ali os macro e micronutrientes. Você faz ali da carne na frigideira, você pode usar o Rap 10, você pode usar o próprio pão de hambúrguer. Aí eu geralmente... Você pode usar, às vezes, um pão mais integral, né? Com mais fibra. Eu geralmente recomendo alguns por conta de volume, por conta de quantidade de carboidrato, né? Para se assemelhar ao máximo possível ali ao prato de comida que seria o prescrito para aquele paciente. Mas essa liberdade é isso que a galera acha que, não, eu vou fazer dieta, eu vou sofrer. Que é tirado alguma coisa dela, né? Cara, dieta é estilo de vida. Não, isso dali pra Ana foi sensacional. Então, isso que você faz, porque muitas das vezes o que falta para o paciente, a pessoa que está num processo, falta criatividade e boa vontade. É isso aí. Porque para você ir lá fazer um lanchinho diferente, você tem que ter a boa vontade lá e fazer. Bom, a pessoa não quer fazer nada, fica com preguiça de montar um prato, fica com preguiça muitas das vezes de olhar o cardápio que está prescrito para ela, o que ela pode substituir pelo quê. É aquela história de curtir o processo, né? Porque assim, você fez o seu processo que para você provavelmente seria um processo danoso, um processo ruim. Sim. Você transformou isso num processo prazeroso. Você descobriu muita coisa dentro do processo dietético, do treinamento, que tornou mais leve, né? Não foi um processo difícil, assim, porque eu também procurei não cortar nada da minha vida, né? Tipo, não vou ficar sem doce. Porque eu já fiz isso, eu sei que o resultado disso depois... comer doce... Que não funciona pra todo mundo. Você fazer um terrorismo e corta isso, corta aquilo, isso não pode, aquilo não pode, não funciona pra todo mundo. Já fiquei assim. Isso é gatilho de compulsão. Fiquei 2 semanas sem comer açúcar. Acho que foi o máximo, assim, e foi bom porque... eu senti também que eu não precisava daquilo sempre. E às vezes você sente também melhor sem o açúcar, né? O açúcar ele é um alimento inflamatório. Eu sentia muita diferença quando eu me olhava no espelho da academia. Nas minhas pernas, assim, questão de celulite. Exato. Eu senti essa desinflama. diferença. Você tirar o açúcar desinflama. Essas pessoas ficam falando, tudo é inflamação, esses médicos integrativos, tudo é inflamação. Mas, gente, a inflamação ela existe. E assim, quando você usa um alimento inflamatório, a gente vê muito isso no consultório com relação, por exemplo, a pasta de amendoim. O povo tudo agora no fitness é pasta de amendoim. É pasta de amendoim com pão, é pasta de amendoim no whey, é pasta de amendoim na aveia. Só que o problema, eu já vi pacientes, por exemplo, muito acneicos, até paciente usuário de esteroide anabolizante, com muita acne, você vai ver o cara come 100 gramas de pasta de amendoim por dia. Tu tira a pasta de amendoim e a acne vai embora. É isso aí. Então, assim, a dieta, ela tem total relação com o seu bem-estar no dia a dia. Sim. E açúcar é um alimento inflamatório. E a inflamação é real porque eu sinto dor. Isso aqui meu dói com álcool. Perfeito. E que também foi uma coisa que eu não cortei. Porque eu gosto de tomar minha cervejinha, mas foi uma coisa que eu diminuí absurdamente. Outro dia eu tava tendo uma conversa que me perguntaram o que me atrapalhava mais. Se era a alimentação, se era o álcool. Eu falei, olha, os dois juntos, né? Mas o álcool, às vezes, eu bebia quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu falei, bom, se for pra eu beber no final de semana, eu vou escolher um dia pra beber. Perfeito. E é aquilo. E aí eu cortei da sexta-feira. E aí eu não bebo, assim, é muito, 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 muito raro. Eu realmente botei aquilo dentro de mim. Falei, eu não preciso. E aí minha relação com álcool também mudou bastante. Isso tudo foi depois do Monjaro, né? O que eu sinto que a Ana, o que funcionou muito pra ela foi o equilíbrio. Sim. Quando ela parou de jogar com os extremos... Biel sempre falou isso comigo. Ela começou a lidar muito bem. Então, por exemplo... paciente assim também. Eu lembro que antes de eu me formar, ela fazia funcional. Sim. E aí tinha umas competições loucas de funcional, que era tipo assim, a galera queria treinar 4 vezes no dia pra poder marcar ponto na competição. E a Ana falava assim, não, pra mim não dá. Pra mim isso daí já não funciona, já tá... Não tem essa necessidade. Mas então, isso é demência. Não, exatamente. Assim, eu não quero... Era tipo assim, gerava uma loucura. Eu não quero acordar de manhã e pensar que eu tenho que fazer 30 mil exercícios físicos tem que fazer pra poder marcar um ponto. Entendeu? Pra mim, isso me criava uma ansiedade. Então ela sempre lidou muito bem
com o equilíbrio, com a moderação. Então, quando ela chegava para treinar comigo, em vez de eu só querer acrescentar, eu comecei a introduzir isso para um treino bem feito se tornar um equilíbrio para ela. E a gente eu comecei a ver o que funcionava para mim na musculação também, o que me motivava. E aí eu entendi que eu gostava muito de ver minha carga aumentando, evolução de carga. Aí o Biel falava, será que até tal mês a gente consegue? E aí na hora que eu cheguei nos 220 quilos na leg press, para mim foi uma vitória. A progressão de carga funciona com motivação. Pra mim, eu vi que aquilo funcionava muito. Então, esse equilíbrio, ela sempre lidou muito bem. Então, saber jogar com esse equilíbrio dentro do nosso treino foi uma estratégia que eu tive que utilizar. Até porque santo de casa não faz milagre. Então, ela é minha irmã. Às vezes a gente discutia no meio do treino. Eu falava assim, você vai fazer. Sim. E ela, não, que sei lá o quê, a gente discutia. Mas assim... Eu te entendo, meu irmão é pós-bariátrica. Eu te entendo. Meu irmão tinha 140 quilos, fez bariátrica. Então, é porque ele não conhece nem um nutrólogo especialista em obesidade. Te entendo. Então, ali, eu não era o treinador dela, eu era o irmão dela, mas o irmão mais novo. Pior ainda. Então... O que acontece? Que esse pirralho tá dando ordem tá me mandando. Eu, hein? Tanto que às vezes eu falava assim, eu falava com ela e com a minha mãe. Aqui eu não sou parente de vocês, aqui eu sou o treinador de vocês. Eu tinha que falar assim, para elas poderem, às vezes, e jogar com esse equilíbrio foi sempre muito bom pra Ana. O que eu percebi, porque eu tive muito próximo, né, por ser minha irmã, não foi só uma coisa que eu tava com ela dentro da academia ou passando treino e tudo mais. Eu estive muito próximo, acompanhando todas as fases. E a Ana sempre jogou muito bem com equilíbrio. Só que o que lá fora a galera faz? É o que está acontecendo agora com os próprios emagrecedores. É o quê? Joga, emagrece, mas não tem um equilíbrio, não tem uma... Não é sustentável. Não tem uma sustentabilidade. Funciona. Então, aquelas dietas malucas de tentar fazer uma dieta nunca deu certo para Ana. Nunca deu. Quando ela começou a entender que ela poderia viver aquilo, sem pirar, né? Sem pirar. Sem virar e falar assim, vou fazer 4 exercícios no dia. Eu vou vir pra academia. Então, tinha dia que ela chegava... foi até engraçado, porque as top cargas dela foi tudo dentro da fase TPM. Então, a raiva que ela tava ali... Melhor pré-treino. O ódio era o melhor pré-treino, é o ódio. Então, assim, a gente lidando com isso tudo, tinha dia que ela chegava extremamente estressada, extremamente cansada. Ela lida com muita gente também, né? Ela é advogada, então lida com muita gente. Então, às vezes, muito processo, essas coisas assim, ela chegava estressada. Sim. Então, eu tentava conduzir o treino de uma maneira que aquilo ali não fosse um peso para ela. Para ela voltar amanhã, como se aquilo ali fosse algo que estivesse desligando a cabeça dela. E para você ver como que o jogo é psíquico, né? Porque você tá falando, porque as melhores cargas são na fase da TPM. Hormonalmente falando, é a pior fase para pegar carga. Porque o estradiol tá no pé. Sim. A progesterona, que amolece as articulações, está mais alta na segunda fase do ciclo menstrual. E assim, o estradiol tá no pé, ele começa a subir no finalzinho ali do ciclo para poder você menstrua com a queda da progesterona. Mas você não tem a força, do que o estradiol ele é anabólico, o estradiol ele dá força. Então, assim, o pico ovulatório seria mais ou menos ali do 12º dia do ciclo, a fase que você, em tese, hormonalmente, fisiologicamente falando, estaria mais forte. Eu me sinto mais cansada na vida quando eu tô de TPM, mas eu chegava na academia, acho que era raiva mesmo. É o ódio. Eu falava isso com ela, eu falava assim, você é a única mulher que na TPM eu consigo botar mais carga. Então, quando ela chegava, tava um pouco mais estressada, eu já sabia assim, hoje é dia de botar carga. Nunca subestima. Hoje é dia de botar Quais carga. são os melhores pré-trades que existem? Ódio, boleto e café preto sem açúcar. Tinta, souvenir, ódio e boleto. São os melhores pré-treinos que existe. Então esse equilíbrio fez ela treinar muito bem. E aí foi o que a gente vive falando aqui. A mente tem que estar boa. Sim. Senão O jogo ele é mental. Ele não sustenta. Ele é basicamente mental. E se eu virasse pra ela e falasse assim, ó, Ana, você tem que ir e depois você tem que ir fazer cardio. Sim. No momento errado, se eu forçasse demais no momento errado, isso daí ia estourar a corda. Poderia retroceder. Exatamente. Sim. Então, ela comprou tênis de corrida, ela começou a correr, ela terminava o treino ali, às vezes ia pra esteira,
por vontade própria. Sim. Entendeu? Então foi algo que foi sendo Isso é conduzido. muito legal. Foi sendo construído. Exatamente. Eu pude ver de perto Sim. aquilo acontecendo. Sim. Então, assim, falar que... porque ela usou alguma coisa para poder fazer isso. Cara, não é a mesma Até pessoa. porque ela falou aqui que ela experimentou fármacos diferentes Teve vários problemas. e aonde a maioria ela não se adaptou. Indicações diferentes, natureza de fármaco diferente, família de fármaco diferente, efeito diferente. E assim, fez de tudo um bocadinho, né? Muita coisa. Então não dá pra você falar assim, foi o fármaco. Não, e ela não tentou de muita coisa. Foi ela. Até algumas dietas assim, né, que apareciam, ela tentou cortar muita coisa. Ela já Eu fiz tentou muita isso. coisa que não funcionou, né? E aí, assim, eu acho que o divisor de águas mesmo foi o Monjaro. Mas eu sempre falo que o Monjaro não me fazia ir pra academia. Eu ia pra Sim, academia porque eu queria, porque eu tinha Perfeito. vontade, né? Perfeito. E aí eu acho que assim, eu tenho certeza, né, que não foi só o Monjaro, mas eu acho que eu tomei o Monjaro também no momento certo que eu estava com vontade de fazer acontecer. Aí eu posso te contar assim. uma novidade sobre o Monjaro. O Monjaro, ele é um excelente fármaco. Mas se você continuasse com a comidinha amarela e com o McDonald's, Sim. você ia sabotar. Sim, A gente não, tem com certeza. pacientes na clínica que o Monjaro é o fármaco mais potente para emagrecimento. Mas ele, diferente da semaglutida, que é o Ozempic, que dá enjoo, o Saxenda, Sim. que dá enjoo, o Saxenda e o Ozempic, eles são adestradores de cão. Só que eles fazem reforço negativo. O cachorro, ele não faz um truque, você dá um biscoitinho? Aham. O Monjaro não, o Ozempic e o Saxenda, se você faz qualquer transgressão na sua dieta, ele te dá enjoo. Ele te dá vômito, você fica prostrado. Então, assim, eles são adestradores com reforço negativo. O Monjaro é bonzinho. Muito. O colateral do Monjaro é muito menor. Nossa. É mais suave do que o dos outros. Eu não fico enjoada. É por isso que eu tô te falando, mas ele tem o ajuste de inflamação, ele tem o ajuste metabólico. Mas se você quiser, você boicota o Monjaro. É Sim. verdade. Entendeu? E isso a gente vê no dia a dia. E isso prova que você é que estava no controle. Como a gente já falou aqui no E episódio casou anterior. o seu momento com o momento do fármaco. Sim. É fase. Porque você teve tempo com todo o seu processo, tentativas e erros, você foi amadurecendo. Sim, E eu essa falo maturidade sobre isso também. Te casou certinho com a fase do Monjaro. Eu falo que também a maturidade muda muito também, né? Assim, E a resiliência, né? Você se frustrou, mas você voltou. Você Sim. se frustrou de novo, mas você voltou. Isso aí. Isso daí ela é. Eu costumo dizer, desistir não acelera o processo. Sim. Então, assim, todas as vezes que você ficou inadaptado à dieta, não, vamos ver o que funciona. Todas as vezes que você ficou inadaptado ao remédio, não, vamos ver outra opção. Você não suspendeu, você não desistiu. E eu sei que é um cuidado que eu vou ter que ter pro resto da vida, né? Porque, não sei se você sabe, o Biel já deve ter te falado isso, tem um trabalho de 2022 que mostra que uma vez obesa, 93 Sim, quilos sim. é o seu maior peso da vida. Sim. Obesa grau 2, eu não sei quanto é a tua altura para calcular a MC, né? A MC de Eu obesa sou baixinha. foi grau 2? Se eu não me engano, foi. Então, obesa grau 2. Eu tô calculando mais ou menos pela minha altura, né? Que eu já tenho 1 metro e um biscoito, como diz o André. Eu tenho mais ou menos por aí. Então, assim, obesa grau 2. Você será sempre uma obesa grau 2. Então, eu falo que é bíblico. Vigiai e orai por não sabeis a hora. Porque você tem que vigiar Sim, a tua sim. cabeça, você tem que vigiar o teu hábito. Porque senão você será sempre uma obesa grau 2. E a qualquer momento... A gordura tá aí, ela só esvaziou. Eu sei, né? Porque eu já fui muito magrinha e eu não vi que eu ganhei 40 quilos, né? Eu não consegui enxergar aquilo ali. Você foi de 53 para 93, você falou, né? É quase o dobro. Mas hoje isso vai ser muito natural para você, Sim. sabe? Quando a gente fala de você vigiar, claro, tá atenta, Sim. né? Mas hoje é tão natural esse autocuidado que você tá tão bem com você, a relação que você tem com a comida, com a tua rotina, com as atividades, né? Com a sua parte recreativa, lúdica, né? Quando você vai se divertir. Sim. Eu acho que dificilmente você vai querer voltar àquela condição que você estava. Então não, isso eu se falo. torna natural. Sim. Você teve tantos benefícios no processo, né? O lombar parou de doer, você desinflamou, você desinchou, eu sempre você falo, tá com eu mais... não
mais flexibilidade, mais autonomia no dia a dia? Eu não quero voltar para onde eu tava, né? Então, assim, eu fico atenta, né? A gente tem deslize agora, final do ano, por exemplo. É muito difícil, né? Mas é a fase que a gente mais vê insulina alta, inflamação, resistência insulínica. São 2 fases. Pós-recesso de fim de ano e pós-Páscoa. Então, É verdade. Aí, mas Mas assim, isso é normal da vida do ser humano. Acho que de qualquer pessoa, sim, né? é que a gente costuma dizer, se a gente não perde o shape do Natal pro Ano Novo, perde o shape do Ano Novo pro Natal. Então, assim, é o que você faz ao longo do ano. Sim. E aí, se você não botou um físico legal ou não fez o seu processo de recomposição física ao longo do ano e chegou no Natal devendo, não vai ser do Natal pro Ano Novo que você vai recuperar. Então, assim, relaxa, reprograma. E o Ano Novo tá aí, mais 365 chances de você ser melhor. Que eu também quero... É mais um ano aí que também tem mais mudança pra gente fazer aí, né, Biel? Não, esse ano agora a gente vai treinar todo dia. Isso aí, coisa linda. Todo dia. Porque eu faço personal hoje só pra elas, né? Sim. Pra ela e pra minha mãe. Sim. Então eu já falei, esse ano a gente vai treinar de segunda a sexta. Esse é o personal mesmo, né? Personal exclusive. Ele sentiu saudade também. Na época eu reduzi, na época da competição, eu dei uma reduzida pra dar uma tranquilizada, igual que você falou, pô, é bom que você trabalha mais em casa, você tem essa... Então me gerou muita facilidade. E aí, essa também de ficar só em casa, também não me fez bem. Aí eu falei assim, não, agora a gente vai voltar, então vai ser bom pra mim, vai ser bom pra vocês. Eu acho que a família se dá bem com equilíbrio, né? Porque também ficar só em casa também não foi isso é genético, esse negócio de se dar bem com equilíbrio. Que legal, cara. Mas isso daí que você falou, André, hoje eu posso falar, pra Ana voltar a ser o que era, ela vai ter que trabalhar muito, porque hoje ela vive um estilo de vida completamente diferente. Só dela ter, agora ela não tá mais fazendo beach tennis, mas só dela ter escolhido um esporte como algo pra se divertir, porque era uma diversão, é algo que eu, particularmente, não achei que a minha irmã fosse fazer. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Claro. Então ela ia pro funcional pra curtir com as amigas. E depois, quando eu trouxe ela pra musculação é mais chato do que um funcional, do que pular uma caixinha lá nas outras. Eu não posso falar de funcional. Eu não posso falar de funcional. Fica pro próximo episódio. Um amarelinho, essas coisas. Eu vou colocar um episódio só pra falar mal do funcional. É mais chato. Então, mas só que eu vejo essa vontade de me mandar uma mensagem. A gente vai treinar hoje? Entendeu? Então, assim, pra ela voltar ao que ela era antes, ela vai ter que trabalhar demais se ela quiser voltar assim. Ela vai ter que destruir a consciência que ela construiu. Exatamente. Então ela é uma outra pessoa. Ela não é mais. Ela não é mais a Ana que tava ali. Totalmente ela é uma outra pessoa, sabe? Eu, na verdade, eu não sou nem mais a Ana que tinha 53 quilos lá atrás. Você hoje vive de uma forma porque eu tinha 53 quilos, mas eu não me alimentava bem. Então eu não sou, né? Não gostava muito de exercício também. Cara, que diferente. Mas se você quiser ir hoje, por exemplo, pra fazer uma viagem em qualquer lugar da América Latina, você vai ter que trocar identidade, né? Mudou muito, cara. Mudou muito. O passaporte. Identidade. Tá totalmente diferente. Muito legal, cara. Muito legal. E você vê que ela não tinha massa magra, ela não treinava, ela não fazia um exercício de fato. E hoje o que a gente vai fazer, o que a gente espera para esse ano, é justamente, eu converso muito com ela, eu falo assim, agora a gente vai entrar numa fase de uma construção muito bruta do teu físico pra gente conseguir trazer a massa magra, porque só tem benefício. E ela treina com a minha mãe. Minha mãe tem 62 anos, então eu falo com ela assim, Ana, quanto mais massa a gente puder colocar ou preservar na nossa mãe, é melhor para a vida dela. Autonomia, exatamente. Então, sobrevida. Então ela hoje ela minha mãe são parceiras de treino. Então assim, uma tem que ajudar a outra e ela faz a parte dela muito bem hoje. Ela tá trolando tua mãe, ela é tua parceira. Pra poder fazer a tua mãe treinar melhor. E muito legal. Ana, a gente sabe que pra mulher, você falou que você nunca teve, que a sua autoestima não afetou tão bem assim. Só que você percebeu quanto que você saiu dali pra cá hoje. Aí você falou das roupas e tudo mais. O quanto que isso... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Mayara. O quanto que isso afetou na sua vida em geral?
você conseguir emagrecer, conseguir se sentir melhor, conseguir achar, vai numa loja, bota a roupa que você quer, Sim. não precisar mais escolher uma roupa com elástico, ou então poder ir curtir uma viagem igual Olha você o elástico curtiu ali. agora. O quanto que isso afetou na sua vida em geral? Pra você falar, pra galera entender que, assim, não é algo que é superficial. Que Sim. vale a Que é pena. algo que vale a pena, que às vezes tem um pouco do sacrifício, às vezes, de você tentar se limitar um pouco, sim, mas que hoje você vive uma qualidade de vida superior. O quanto que isso melhorou? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso com as pessoas, né? E aí, quando eu falo que eu não tinha graves problemas de autoestima, porque eu conheço pessoas que a obesidade afeta a vida mesmo, né? Assim, de você... Não é de você não conseguir comprar uma roupa, é de você não usar uma blusa de alcinha, não usar um short, né? Mas, assim... e aí eu sempre digo que eu sempre me achei bonita, mas hoje eu me olho nessas fotos e eu não me reconheço. Nem o rosto, assim, tipo, o meu rosto mudou muito. Mudou muito. Por isso que eu tô brincando contigo da identidade. Eu não me reconheço. E assim, Muito diferente. E aí, e mudou tudo na minha vida, né? E aí eu falo que eu acho que a gente também não precisa esperar chegar no final do processo pra gente se sentir bonita. Eu acho que pra mulher, isso é muito importante, que durante o processo, você sempre busque, assim, se arruma, sabe? Tipo assim, se você gosta de roupa, de moda, tenta dar uma forçada, usar o que você quer usar, porque eu acho que isso torna também o processo mais leve. Eu acho que ficar com aquela cabeça de que eu só vou ser bonita na hora que eu estiver magra é muito ruim. Sim. Porque Perfeito. isso cria também uma ansiedade né? que te atrapalha. Sim. E aí eu acho que a cabeça também, né? A gente tem que trabalhar muito a nossa cabeça pra isso, porque é muito difícil. Assim, eu não me olhava no espelho, não via, né, o quão gorda eu estava, mas eu conseguia ver nas minhas roupas, porque eu vestia 38, 36, eu tenho roupa 58. Que Cheguei isso? a 58. É porque a concentração... Não, 48, A perdão. concentração dela É muito regional. 48, eu cheguei a 48. Mas é o típico de resistência insulínica, né? Esse shortinho aí com elástico é um 44. E você vê que ele era desconfortável. E aí, tipo, na minha vida mudou tudo. Mudou que eu não preciso mais ficar refém de só usar uma calça com elástico. Eu não usava aquela calça, essa calça jeans, assim. Eu tinha muita dificuldade. Essa foto é muito boa. Essa daí é uma calça 46. Olha só, é outra pessoa, né? Outra pessoa. É brutal. Eu não usava bermuda, assim, de ginástica. Eu só usava blusão por cima. E aí, hoje minha mãe me olha e fala... Meu Deus, tá indo de topinho pra academia. E aí eu vejo o quanto, apesar da minha autoestima não ser afetada, não deixar de sair, porque tem gente que deixa de sair, de curtir a vida, de ir pra uma praia. Isso nunca me impediu. Mas eu não usava uma roupa assim pra ir pra academia. Aproveitava o ápice daquele momento. Então, né? e às vezes você tava com muito calor dentro de uma academia fazendo um spinning, e tava eu com um blusão de malha, tipo... Porque eu tinha inseguranças, claro. E aí, eu acho que insegurança a gente vai ter pra sempre, né? Assim, mas mudou muito, né? Assim, essa minha relação. E mudou não só com a minha imagem, como a minha qualidade de vida. Consegui fazer uma viagem, que eu andasse muito, eu consegui ir num show e ficar horas em pé. E, tipo, a minha lombar não doer. Eu tenho certeza que, assim, isso mudou com a musculação, porque eu no meu processo de emagrecimento, antes de ter perdido... porque no total, né, eu perdi 33 quilos, né? Antes disso, né, desse total, a minha lombar já tinha melhorado, porque eu já tinha introduzido o exercício físico. Então, assim, durante o processo, eu já conseguia sentir, sem chegar no resultado final, a minha vida já tinha mudado. Sim, já tinha benefício. Né? Porque, tipo assim, a cada quilo que eu perdia, era uma coisa que mudava na minha vida. E né? ali você tinha certeza que você estava no caminho certo, né? Porque você vai vendo mudanças, tipo, minha lombar não tá doendo. Aí eu gosto de fazer spinning, mas eu tive que parar uma época, porque a minha lombar não aguentou com o spinning. Sim. Hoje eu tô fazendo spinning e eu falo, gente, eu não tô tendo problema na lombar, porque meu problema na lombar no spinning às vezes era pós-spinning, nem era durante. Aí eu falava, bom, não posso fazer
e é um cardio que eu gosto de fazer. A Ana tinha uma sobrecarga lombar muito grande, porque a barriga dela sempre projetou muito pra frente. Eu vi ali naquela foto de lado. Então ela projetava muito pra frente e o glúteo dela tinha uma fraqueza extremamente... A cadeia posterior bem fraca e a projeção de abdômen. Então o que ela fazia? Ela tinha que compensar jogando a lombar, né? Pra poder conseguir equilibrar. se conseguir porque o meu compensar, ganho né? de peso foi muito na... As pessoas até olhavam e falavam, nossa, mas a sua perna é fininha, o seu braço não acompanhou os 40 quilos que eu... Porque é genético, né? Da família, esse ganho que é perigoso também, né? Sim. E aí toda vez que eu ia ao médico, ia ao nutricionista e falava da gordura visceral. Da gordura visceral. E, tipo, a sua tá altíssima e, tipo, isso é muito perigoso. E aí... Infarta, né? E aí, cada vez que eu ia, eu saindo da obesidade 2-1 e depois pro sobrepeso, eu já fiquei, caraca, na minha avaliação eu já não sou mais obesa. Sim, né? E aí isso isso vai te animando também. E a vida muda mesmo, assim, totalmente. Excelente. Agora eu te peço um favor. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Mas quando a conversa é boa, a convidada fala tão bem quanto você. Passa rápido. Eu agradeço, nós agradecemos muito a tua presença aqui. O seu processo foi um processo muito ilustrativo da dificuldade de praticamente todo mundo. Então, assim, a questão de você ter usado diversos fármacos, se adaptado a um ao outro, isso aí foi muito ilustrativo. Todas as dificuldades que você abriu pra gente, você abriu sua vida pra gente aqui. Te agradece muito a tua participação. Queria só que você deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente e que precisa de mudar de vida. Nem que seja de obesidade, parte profissional, qualquer mudança incomoda muito. Sim. E o que você deixaria de recado para quem está assistindo a gente? Por favor. Eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês, porque eu gosto muito de falar sobre isso, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz. Né? Eu até postei no Instagram sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que tem vergonha de falar que usa medicação, né? Sim. Pra mim nunca foi um problema, mas eu entendo, né? Porque eu já escutei piadinha de tipo, você emagreceu porque usou Mounjaro. Aí gente, mas eu não fui pra academia porque eu usei Mounjaro. Sim. Então, assim, o meu conselho procure ajuda profissional, porque assim, além do Mounjaro, eu mudei muito, eu mudei meu anticoncepcional. Eu mudei muita coisa, assim, tipo, vitamina, né? Eu investiguei tudo. Então, o meu conselho a primeira coisa, procure ajuda profissional, procure um médico, um nutricionista, um profissional de educação física, um treinador que te ajude, porque isso pra mim também mudou tudo, ter o acompanhamento do Biel. E tenham vontade de mudar, assim, porque eu acho que é o principal, né? Você tá num momento que você queira mudar, né? E que você se esforce pra isso, e que você mude de vida, porque foi o que eu falei, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 53 quilos lá atrás. Porque era uma pessoa que eu não precisava e eu achei que eu nunca fosse engordar. Porque era uma adolescente que comia mal, né? Eu me alimentava mal, minha família, eu comia biscoito recheado, hambúrguer e tal. E eu sou uma pessoa diferente do que eu era magra. Então, hoje, assim, eu né, não perdi os 40 quilos que eu ganhei, né? Perdi 33. Mas eu não sou, a minha cabeça não é a da pessoa que pesava 53 quilos. Maravilhoso. Então, assim, é mudar mesmo. Eu acho que também, que eu falo muito com as minhas amigas, tipo, que não são pessoas que chegaram à obesidade. Tenham muito cuidado. Porque, assim, eu tenho uma amiga... É silencioso, né? É silencioso. Eu tenho uma amiga que ela engordou 10 quilos, ela ainda era uma pessoa magra, padrão. E aí, quando ela falava para as pessoas, eu tenho que emagrecer, ela ficava... Um monte de gente, tipo, você não tem que emagrecer, você é magra. Eu falava, olha, se isso tá te incomodando, é um alerta. Vai, faça aí. Porque eu também ganhei 10 quilos primeiro, só que depois eu cheguei aos 40. Perfeito. Então, excelente. assim, né, tenham cuidado, né? Porque eu acho que só quem chega vê a dificuldade que é muito mais difícil perder 40 quilos do que perder 10. Com certeza. Então, né, na hora que você tiver esse alerta de, tipo assim, alguma coisa, meu corpo tá mudando, se cuida, né? Se cuida, porque assim... Busca ajuda e resolve. Porque assim... Enquanto não tá adoecida, né? Porque na mudança não é só no físico, né? No visual. A mudança de você ganhar 40 quilos é difícil, assim. E não deixem chegar a isso, né? Então, meu conselho é pra quem
tá tendo esse alerta, tipo assim, fique alerta mesmo, né? Tipo, para as pessoas se cuidarem. E para quem já chegou lá, como eu cheguei, para buscar ajuda profissional. Porque Perfeito. foi assim que eu consegui, né? Que eu consegui Mudar, emagrecer, né? mudar. Excelente. Perfeito. Parabéns pelo seu processo, parabéns pela sua história, pela sua mudança de convicção, pelo você ter se reinventado. E desejo que 2026 você toque esse processo aí e continue evoluindo cada vez mais. Sim, Feliz Biel, sempre, contente nunca. Vamos pra cima, vamos evoluir. Biel, de parceria contigo aí, ajuda a mamãe a evoluir também, né? Botar uma carninha nos ossos para poder reduzir a sarcopenia. E eu quero agradecer também quem está assistindo o episódio, assistiu até agora e que não pede por esperar. No próximo episódio nós vamos dar uma destrinchada nos fármacos, suplementos, tudo que a gente usa no processo de emagrecimento, principalmente no uso de análise de LP e GIP, que é o Mounjaro e o Ozempic. Até o próximo episódio aí do Biotalks. Muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. E vamos lá. Até a próxima. Valeu.